Corrupção na Serra. Presidente da Câmara de Vereadores de Petrópolis é preso. Em Angra dos Reis, homem morre soterrado em obra. E você vai conhecer o festival de sardinha que está movimentando o litoral do interior do estado. Hoje é quinta-feira, 12 de abril, começa agora o SBT Cidade. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa que vai até o início do seu SBT Brasil para todo o interior do estado, com as informações que impactam o seu dia a dia. Vamos começar agora então, e esse é o nosso primeiro assunto. Sabe quem está de volta? Sabe quem voltou? O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Pois é, ele já voltou para o Rio, mas quanta saudade, né? Olha, senti muita falta. Ele até foi para Bangu 8, né, que é a hospedagem preferida dele agora, mas os advogados querem que ele fique na cadeia de Benfica, onde estão outros presos da Lava Jato. Quem conta pra gente é Eliane Borges, veja só. O ex-governador voltou na noite desta quarta-feira a ocupar uma cela na cadeia pública Pedrolino Erling de Oliveira, em Bangu 8. Em cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o juiz Sérgio Moro assinou a transferência do réu do Paraná para a capital fluminense e determinou que a viagem fosse feita sem algemas. Em janeiro, na transferência do Rio para o Complexo Médico Penal em Pinhais, no Paraná, Cabral foi algemado nas mãos e nos pés. Isso ocorreu após suspeitas de regalias no presídio de Benfica, onde foram entregues comidas fora do cardápio. Ainda é alvo de investigação uma doação suspeita de equipamento audiovisual para a criação de uma sala de cinema na cadeia. Durante os 6 meses em que passou preso em Bangu 8, Cabral também recebeu privilégios, tais como banho de sol e atividades ao ar livre em área não acessada pelos presos e visitas fora de hora. Tadinho do Cabral, né? Tá se sentindo solitário lá em Bangu, quer ir para Benfica, onde estão os amiguinhos, os coleguinhas, né? Vamos ver aí se os advogados vão conseguir essa manobra. Pois é. E olha, o ex-secretário de comunicação do PT foi preso pela Polícia Federal. Ele é suspeito de participar de um esquema de corrupção que fraudava fundos de pensão dos Correios e do SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Quem conta essa é o Fábio Barreto. Veja só. Marcelo Sereno foi preso nas primeiras horas da manhã num condomínio da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A ação, que mobilizou aqui no Rio 140 agentes, se estendeu para outros pontos da cidade e foi programada para cumprir 10 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão. Além da prisão do ex-secretário nacional de comunicação do PT, o esquema investigado pelo Ministério Público e também pela Polícia Federal consiste em lavagem de dinheiro e pagamento de propina para gestores dos fundos de pensão dos Correios, que se chama Postales, e para o SERPRO, que é uma empresa pública de tecnologia da informação. Um dos investigados, Arthur Pinheiro Machado, foi preso em São Paulo. De acordo com o Ministério Público, a empresa de Arthur Machado recebia dinheiro dos fundos através de um contrato de câmbio com outras empresas de fachada, que pertence a um operador do negócio que trabalha nos Estados Unidos. Arthur Machado fazia um contrato de câmbio para importação fraudulenta de softwares para a SERPRO e também para os Correios. Essa compra era só uma simulação para mandar e desviar dinheiro dos fundos para o exterior. Marcelo Sereno é apontado como um dos colaboradores deste esquema e teria recebido mais de $900 mil em transações ilícitas. As investigações mostram que ele tinha ligações e trabalhou como operador do ex-governador Sérgio Cabral, condenado a mais de 100 anos por corrupção. A partir da colaboração espontânea de um dos envolvidos, os investigadores puderam verificar que o dinheiro das compras era remetido para fora do país, tendo a participação dos doleiros Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e seu sócio Cláudio Fernando Barbosa, o Tony, ambos acusados de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro do esquema do ex-governador Sérgio Cabral. Eles repassavam dinheiro para pessoas indicadas por Arthur Machado. A Lava Jato aponta a conexão dos fundos de pensão com os doleiros Juca Bala e Tony como sendo o elo entre o esquema de lavagem que foi usado pelo grupo de Sérgio Cabral. O chefe de gabinete dos Correios, Adeilson Ribeiro Teles, também foi preso acusado de participação nesse mesmo esquema. A movimentação das viaturas da Polícia Federal na sede da Superintendência, trazendo os presos, foi intensa durante toda a manhã.
É incrível, né? Nossos políticos não vão aprender nunca. Com toda a corrupção que está sendo desmantelada, os políticos continuam roubando e as nossas manchetes seguem sendo as mesmas, falando de corrupção. E a Polícia do Rio deve interrogar 2 vereadores na próxima semana na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Outros 6 parlamentares já foram ouvidos, a gente vê agora na reportagem. A pressão por respostas é grande, mas as investigações seguem sob sigilo. Pelo menos 2 testemunhas do crime foram ouvidas. Uma das suspeitas da polícia aponta para o envolvimento de grupos paramilitares. Em 2008, quando ainda era assessora do deputado Marcelo Freixo, Marielle trabalhou na comissão parlamentar de inquérito que investigou as milícias no estado. Na época, 226 pessoas foram indiciadas, entre vereadores e deputados. Até agora, 6 vereadores já prestaram depoimento à polícia. 2 deles têm como reduto eleitoral áreas dominadas por milícias. Um é Jair Barbosa Tavares, o Zico Bacana, do Partido Humanista da Solidariedade. Na CPI, ele, que também é policial militar, foi citado como integrante de uma milícia que atua em 2 favelas de Guadalupe, na Zona Norte. O colega de partido, o vereador Marcelo Siciliano, também esteve na delegacia. O vereador tem como reduto eleitoral a Gardênia Azul, região disputada por milicianos e traficantes. Há o histórico do PSOL, principalmente em cima do deputado Marcelo Freixo, com seu histórico de combate aos grupos milicianos, sobretudo na zona oeste do Rio de Janeiro, indica uma possibilidade de que haja ali uma relação nesse crime. Também prestaram esclarecimentos à polícia Jair da Mendes Gomes, do PMN, e Ítalo Ciba, do Avante. Ele esteve com Marielle no dia do crime. Além dos companheiros de legenda de Marielle, Renato Cinco e João Batista Oliveira de Araújo, o Babá, suplente que assumiu o lugar da vereadora assassinada. Na próxima semana, mais 2 parlamentares vão depor a polícia. Jones Moura, do PSD, e Val Ceasa, do PEN. A Corregedoria da Polícia Militar informou que criou um núcleo para investigar a atuação de PMs nas milícias. Os investigados, começam a ser ouvidos, as testemunhas também, e a gente fica aí acompanhando o desenrolar dessa investigação, porque todo mundo quer saber quem foi o autor desse crime bárbaro, Não pode ser permitido. O sítio usado para a festa de suspeitos de envolvimento com a milícia na zona oeste do Rio foi interditado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Parentes dos presos voltaram a fazer manifestações. Pode rodar. Chamado de Sítio Três Irmãos, o imóvel que fica em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, foi obrigado a fechar as portas. O local foi interditado pela Prefeitura nesta quarta-feira. De acordo com a Coordenadoria Regional de Licenciamento e Fiscalização, o sítio não tinha licença para funcionar como estabelecimento comercial e também não estava no cadastro do IPTU. O local ficou conhecido depois que a polícia prendeu no último sábado 159 suspeitos de envolvimento com a milícia. Antes das prisões, acontecia um show de pagode com a banda Swing Simpatia. Alguns participantes disseram que pagaram R$10 para a festa. Por isso, a Prefeitura informou que os locais onde os ingressos foram vendidos também serão interditados. Ainda nesta quarta-feira, familiares e amigos dos 159 suspeitos fizeram um protesto em Santa Cruz. Eles levaram cartazes e carteiras de trabalho dos presos. Lorena Félix é namorada de um deles e trabalhava na festa. Ela conta que a polícia já entrou no local atirando. Eles entraram bombardeando tudo, dando tiro para todos os lados. Só deu tempo de eu me jogar no chão, me esconder atrás do mato, para não pegar nenhuma bala em mim. Separaram o lado A e o lado B, mulheres e homens. Agrediram as mulheres, tanto verbalmente como na prática mesmo. Eles agrediram as mulheres. Isabel Lima também tem um filho e sobrinhos entre os presos. Meu filho trabalha desde 12 anos, nunca se envolveu com coisa que não presta. Ele hoje tem uma creperia na reta da base. Ele saiu para ir para lá, para um evento de pagode do Pique Novo. E ele não tem nenhum antecedente criminal, não tem nada e está lá preso inocentemente. Durante a manifestação, eles pediram por justiça. É impressionante,
depois do assassinato da vereadora Marielle Franco, começaram a aparecer muitos crimes envolvendo milicianos, né? Queima de arquivo, né? Crimes que têm tudo a ver com queima de arquivo. Agora essa situação aí dessa festa no sítio, envolvendo também miliciano, eu vou te contar, hein? Como que o crime está articulado com a nossa política. Daqui a pouco, corrupção na Serra. Olha, mais corrupção, hein? Presidente da Câmara de Vereadores de Petrópolis é preso na casa do parlamentar. A polícia encontrou um alto valor em dinheiro vivo. Volto já. A gente volta no intervalo com essa notícia. Um pedreiro morreu após ficar soterrado depois de um deslizamento de terra na cidade de Angra dos Reis. Sebastião Alípio de Oliveira, de 52 anos, trabalhava em uma obra particular quando aconteceu o deslizamento. Vamos ao estúdio agora com a Tassiana Ferrante, vamos entender o caso. Nosso querido Cadu vai jogar a janelinha aqui para a gente. Tassi já está aqui. Tassi, ele estava trabalhando, né, no momento do acidente. Explica para a gente aí. Salutiel, Sebastião Alípio trabalhava na construção de um muro de contenção no bairro Parque das Palmeiras, em Angra dos Reis, quando foi soterrado. O acidente aconteceu nesta quarta-feira, no momento em que uma escavação no local era realizada. O resgate da vítima durou quase 2 horas e contou com equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, além de moradores que também ajudaram a realizar o resgate. O pedreiro foi levado ainda com vida para o Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Ele trabalhava como pedreiro para complementar a renda. Salutiel. Ok, Tassi, lamentável, né? Imagina o sofrimento da família nesse momento. Um trabalhador, né? A morte de um trabalhador. Agora a gente vai mudar. Valeu, Tassi, boa noite aí. Daqui a pouco a gente se fala novamente. Vamos agora falar de política no interior do Rio. Vamos colocar a Babi aqui. A política está podre, né, em todo o estado aí. O ex-prefeito de Casimiro de Abreu, Antônio Marcos, teve os bens bloqueados pela justiça. Os detalhes com você, Babi, conta aí. Oi, Salu, boa noite a todos. Pois é, Antônio Marcos foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a decisão tem por base uma investigação do Ministério Público que o acusa de superfaturamento em processos de licitação na aquisição de gêneros alimentícios enquanto ele foi prefeito de Casimiro de Abreu em 2009. Antônio Marcos teve R$700 mil, mais de R$700 mil, inclusive, em bens bloqueados. Segundo os autos do processo, Salu, houve superfaturamento na aquisição de 25 dos 54 alimentos previstos para a merenda escolar. O MP detectou que houve um ganho em cima dessas irregularidades de mais de R$222 mil, Salu. E além do ex-prefeito, 6 empresas também foram condenadas. Valeu, Bárbara. Obrigado pelas informações. Pena que a justiça é tão lenta, né? Lá de trás de um governo que já passou e agora, 2018, 2 anos depois, né? Mas, enfim, uma hora tem que alguém pagar pelo crime que foi feito. E vamos continuar falando de corrupção, né? Presidente da Câmara de Petrópolis, Paulo Igor Carelli, é preso em operação contra crimes de fraude em licitação e peculato, que é o desvio do dinheiro público para benefício próprio. Na casa do parlamentar, a polícia encontrou uma grande quantia em dinheiro vivo. O vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva, o Dudu do PEN, também foi alvo da operação intitulada Caminho do Ouro. A ação realizada pelo Ministério Público Estadual e pela Delegacia Fazendária você vai acompanhar agora na reportagem de Carlos Miranda. Pode rodar. A movimentação das equipes do Ministério Público e da Polícia Civil Fazendária em Petrópolis começou cedo. A Operação Caminho do Ouro teve como alvo o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Paulo Igor Carelli, do MDB. Os agentes ficaram cerca de 4 horas na casa do parlamentar, que foi preso. No imóvel foram apreendidos celulares, documentos, equipamentos eletrônicos e dinheiro. Vocês podem falar com a gente, podem falar com a imprensa, o que foi encontrado? Agora no momento não, tá? Encontraram dinheiro na casa? Os agentes encontraram R$155 mil e $10 mil em espécie. Nesta foto, os maços de dinheiro tinham algumas iniciais. Um deles aparece Ronaldão, que é o nome de um outro vereador da cidade. Paulo Igor teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, assim como também o vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva, conhecido como Dudu, do Partido Patriota, que está foragido. Na sede do Legislativo, os gabinetes dos 2 parlamentares foram arrombados pela polícia, que fez buscas no local.
Os 2 políticos foram denunciados junto com outras 6 pessoas, entre funcionários da Câmara e empresários. Segundo o Ministério Público, eles cometeram os crimes de fraude em licitação e peculato. Um esquema que em 2012 teria movimentado mais de 4 milhões de reais. A empresa Elf Soluções, vencedora da licitação, prestou uma série de serviços à Câmara, desde limpeza até a operação de áudio e vídeo. Ainda segundo a denúncia, o presidente da Câmara teria deixado de dar publicidade à contratação e o Tribunal de Contas do Estado identificou sobrepreço de 25% no serviço prestado à Câmara. Um dos empresários investigados teria financiado 90% da campanha de Dudu em 2008 e 2010 por meio de doações. A Justiça ainda quebrou os sigilos bancário e fiscal dos denunciados e afastou os vereadores das funções públicas. No interior do Rio, não é só Petrópolis que enfrenta problemas políticos. Em Rio das Ostras, o atual prefeito Carlos Augusto Baltazar vai ter que se afastar do cargo por crime eleitoral e a cidade terá nova eleição. Assim como Teresópolis, que está sendo governada pelo presidente da Câmara, enquanto aguarda eleição de um novo prefeito. Eu havia falado lá no começo do jornal como que os nossos políticos não se preocupam com a justiça no nosso país, né? É a sensação de impunidade que todos eles têm. Pensa bem, todos esses escândalos, temos aí ex-presidente detido, temos ex-governador detido e vereador praticando aí crime, desviando dinheiro na cara lisa, né? Eu vou te contar. E os escândalos na política do interior não param por aí. As contas de 2016 da Prefeitura de São Francisco de Itabapoana foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Por isso a gente volta à redação. Vamos colocar a janelinha aqui, Babi, novamente. Babi, quem era o prefeito da cidade na época e por que as contas foram rejeitadas? Oi, Salu. O prefeito na época era o Pedrinho Xerene, do PMDB, e de acordo com o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, foram encontradas 3 irregularidades no último ano de gestão dele. São as seguintes: déficit financeiro de mais de 3 milhões de reais, saída de recursos da conta do Fundeb sem a devida comprovação e assunção de obrigação de defesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato. O parecer final do tribunal vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores da cidade para ser dado a decisão final nessa luta. Valeu, Babi, lá do litoral, trazendo informações aí do norte, do noroeste do estado. Tá uma beleza, né? Tá uma beleza a nossa política. E olha, chegou a hora de girar pelo estado. Vamos saber o que também é notícia em outras regiões. Vamos lá. Área de 800 metros quadrados de desmatamento é encontrada dentro do Parque Estadual da Serra da Tiririca, em Maricá. A Polícia Ambiental ainda descobriu captação clandestina de água no local. O proprietário da área foi autuado por crimes ambientais. Guarda Municipal de Macaé prende homem em flagrante furtando grades do ginásio poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt. A ação foi percebida por funcionários da prefeitura que faziam manutenção no local. Marinha busca por capitão argentino de 83 anos que desapareceu no mar de Angra dos Reis. Segundo o órgão, pescadores encontraram o veleiro dele à deriva. O último contato de Ervin com a família foi no último domingo. Polícia prende homem que ameaçava vizinhos com arma de fogo em Barra Mansa. A ação aconteceu no bairro 9 de abril na tarde de hoje. Na residência do acusado foram apreendidas uma garrucha calibre 36, 14 cartuchos do mesmo calibre, 34 munições de diversos calibres, além de potes de pólvora e de chumbo para recarga. Polícia Federal apreende documentos na sede do Instituto de Previdência dos Servidores de Campos do Goytacazes, no norte do estado. A ação faz parte da Operação Encilhamento, fase da Operação Papel Fantasma, que acontece também em mais 28 cidades do país. São investigadas supostas irregularidades na aplicação de recursos previdenciários. Muito bem, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco você vai ver o seguinte, hein? Festival de Sardinha rolando aí no litoral do Rio, do interior do estado. Eu te conto tudo já já. Já estamos de volta agora com notícias mais leves. Olha que bacana, foi apresentado oficialmente o trem turístico que vai ligar o Rio de Janeiro a Minas Gerais. A solenidade realizada em Sapucaia reuniu autoridades e empresários da região. Veja só quem conta ele, mais uma vez, Carlos Miranda.
A solenidade aconteceu em uma antiga estação ferroviária da cidade de Sapucaia, um dos 8 municípios por onde o trem Rio-Minas vai passar. O objetivo é que o novo trem de passageiros fomente a economia e o turismo da região. É importante para o Brasil inteiro, para a nossa região, é o resgate de uma ferrovia que estava bem sucateada e hoje a gente está revitalizando isso. Em Sapucaia, artesãos inclusive estão sendo cadastrados e incentivados a produzir peças para serem vendidas aos visitantes. Fazer esse artesão trazer o empreendedorismo para dentro dele, né? Mostrar que dentro de Sapucaia ele pode realmente mostrar o produto e vender para esse turista. No estado do Rio, o trem turístico vai partir de Três Rios e passar por Sapucaia. Em Minas Gerais, vai percorrer 6 municípios até chegar a Cataguases. Ao todo, serão 168 quilômetros de ferrovia que ligam os 2 estados. Uma amostra do trem de passageiros foi apresentada ao público na noite desta quarta-feira. Boa parte do investimento para que o projeto se tornasse realidade vem da iniciativa privada. O Grupo 1000 investiu mais de R$800 mil. O presidente do grupo recebeu homenagens. Eu acreditei muito no projeto e tem tudo para dar certo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos e o povo sapucaia. Pode proporcionar um crescimento a cada região, isso gera emprego, isso gera renda, isso gera desenvolvimento para todas essas regiões. O trem, que terá capacidade para cerca de 800 passageiros, deve entrar em operação em agosto deste ano. Uma iniciativa muito bacana, a gente fica na expectativa, né, desse trem, até porque vai ser um passeio belíssimo. Aproveitar aqui para mandar um abraço, passa o TPI, esse abraço está aqui para a gente, olha, para o Grupo 1000, em especial a Monalisa Belozzi, que é do setor de marketing lá do Grupo 1000, está sempre ligada com a gente, obrigado pelo prestígio de sempre, tá bom? Um abraço. E olha, começou em Macaé o 7º Festival de Sardinha. Além de altos pratos com a iguaria, o evento é regado de muito choro e samba. A repórter Bárbara Storck e o cinegrafista Alexandre Leite foram conferir os preparativos na manhã de hoje. E claro que eles degustaram alguns pratos também. Você tem alguma dúvida que a Babi comeu por lá? Veja só. Praia, samba, boa bebida e comida de dar água na boca. Começou hoje em Macaé e segue até o sábado o 7º Festival de Sardinha, Samba e Choro. O evento abre o calendário gastronômico da cidade e promete movimentar a economia. A gente considera assim, um festival bem charmoso, né? O samba, o choro, e tem essa movimentação aí do artesanato, né? De vários setores da sociedade, né? Economicamente, né? Também viável, né? Os hotéis, e movimenta inclusive outros restaurantes, até que não são filiados ao polo, também se beneficiam também dessa movimentação da orla. 9 restaurantes da Praia dos Cavaleiros estão participando. Todos os pratos elaborados levam a sardinha e serão vendidos a R$10. São 2.000 toneladas do pescado à disposição. Esse restaurante apostou na sardinha na farinha de pão. Uma delícia acompanhada de um molho bem diferente. Fizemos ela ao molho campanha de vinagre artesanal de banana, com a combinação perfeita. Barraquinhas montadas na orla também oferecem a opção de outros produtos. E tem show de samba e choro todos os dias. A abertura fica por conta do renomado Silvério Pontes, com o grupo Choro na Rua. Os shows vão ser todos gratuitos e, diferente dos outros anos, nesta edição a rua vai ser liberada para dar mais visibilidade ao evento e também causar menos transtorno no bairro. A expectativa é que mais de 10.000 pessoas venham prestigiar o Festival de Sardinha até o sábado. O evento já começou e acontece a partir das 6 horas da noite. Olha aí, o festival com a iguaria popular e pratos incríveis. Dessa vez a Babi foi espertinha, né? Ela não filmou não, né, Babi? Tava pegando mal, tava estragando sua reputação, te conheço. Olha, o show com o grupo Choro na Rua começa daqui a pouco, 8h30 da noite, tá? Já na sexta-feira, o agito fica por conta de Amanda Amado, tá? Isso a partir das 9 da noite. No sabadão, a roda de samba encerra o festival com Lita Lopes, Jorge Benzi e também Malaca e Merica. São as atrações aí musicais, né? Além dos pratos incríveis. Participe você.
Acabou? Terminou nosso tempo? Passou muito rápido, gente. A gente volta a se falar amanhã, na sua sexta-feira 13, hein? Olha lá, olha as superstições aí. Vem chegando o SBT Brasil com as informações de todo o país e do mundo. Até amanhã. Tchau.